Olá, alunos, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez na universidade, na Unimeta. Estou hoje na presença do professor Diego. Iremos fazer um bate-papo para a nossa aula interativa de ortodontia e passar aqui um pouco para o professor Diego falar um pouquinho também. Bom, galera, vocês aqui já nos conhecem, né? Só para caso algum não nos conheça, eu sou o professor Diego, como o Elton muito bem mencionou, cirurgião dentista, eu sou também especialista em ortodontia. E a ideia aqui hoje é conversar um pouquinho para mostrar para vocês a importância do tratamento ortodôntico e como ele interfere diretamente na nossa vida, em todos os sentidos, tanto na qualidade física, emocional, social e enfim. Esperamos que vocês, através desse bate-papo, possam perceber que a ortodontia ela não se resume basicamente a aparelho ortodôntico, mas existe todo um contexto científico que está diretamente atrelado ao tratamento ortodôntico. Isso, como o professor Diego bem lembrou, antigamente, fazendo um breve relato histórico, antigamente a ortodontia realmente era ligada a dentes. O paciente ele procurava o cirurgião dentista, especialista em ortodontia, para tratar dentes tortos, dentes apinhados, dentes fora de posição. Hoje nós sabemos que com essa mudança, esse novo cenário da saúde, da beleza e da estética não é procurado somente por dentes. Nós temos a face do paciente, nós temos a queixa principal. Às vezes o paciente ele tem uma face não tão harmônica, ou seja, ele não se agrada da face dele. E somente a mudança de posição dos dentes, que é realizada pela ortodontia, ela não é suficiente. Então nós teremos que ter outras especialidades envolvidas, na odontologia, por exemplo, na cirurgia ortognática. Muitas vezes, na própria finalização, professor Diego? Quando finalizamos um tratamento ortodôntico, precisamos da estética, das lentes de contato, clareamento dental, enfim. E aí, professor, eu faço um parêntese que você deve saber muito bem. A finalização do tratamento ortodôntico talvez seja a parte mais difícil do tratamento. Sim. Que é aquela parte que você vai tentar deixar o dente ali num perfeito encaixe, tentar buscar aquela oclusão ideal do paciente. É por isso que eu falo, o difícil não é colocar aparelho ortodôntico. O difícil é você finalizar o tratamento ortodôntico, porque você precisa conhecer todos aqueles conceitos de oclusão, que é um assunto que muitos alunos não gostam e realmente não é um assunto agradável, mas que é fundamental para você conseguir um tratamento ortodôntico satisfatório. Isso, bem lembrado. E lembrando também que temos outras áreas envolvidas. Hoje se fala-se muito em harmonização facial. Você tem uma face bonita, um lábio bonito, um nariz. E também a parte dentária, como a parte de oclusão, como o professor Diego bem lembrou, ela também ajuda nessa harmonização. Não adianta você fazer uma cirurgia plástica, concordem comigo, deixar a tua face bonita, harmônica, e os dentes fora de posição. Ou a maxila está muito à frente, ou a mandíbula está muito à frente. Então precisamos ter uma inter-relação entre essas funções, entre essas especialidades, tanto médicas quanto odontológicas, para dar um melhor resultado para o nosso paciente, que hoje eles estão eles precisam muito disso, estão muito ligados a essa parte da estética, professor Diego? Eles estão muito exigentes, tá? Então, assim, por que nós devemos buscar, professor Diego, na sua opinião, o tratamento ortodôntico? O que você acha que, nesse sentido, os nossos pacientes buscam? Bom, como você mencionou agora há pouco, professor, a sociedade, de uma forma geral, a gente pode dizer aqui que a maioria dela, esmagadora, ela procura o tratamento ortodôntico puramente por estética. Às vezes ela tem ali um dente apinhado, um dente torto, tem aquele diastema ali entre os dentes, enfim, alguma maloclusão que gera transtornos estéticos. A maioria da população hoje ainda busca isso, porque, como foi muito bem mencionado, a questão estética hoje na sociedade, ela está muito em voga. Hoje todo mundo quer ficar bonito. A gente sabe, professor, que em alguns isso é impossível, Mas enfim, todos buscam essa perfeição estética. E na verdade o tratamento ortodôntico, galera, ele não visa só a estética. Às vezes a estética vai ser uma pura consequência do tratamento. Por mais que o paciente procure seu consultório para usar aparelho por fins estéticos, aquele paciente muito provavelmente ele tem algum transtorno oclusal ali que pode gerar outros problemas bucais, alguns outros problemas sistêmicos. Por exemplo, a gente costuma falar que aquele paciente que tem dente muito apinhado, os famosos dentes tortos, ele dificulta a higienização, ele dificulta que o paciente escove o dente de maneira satisfatória, dificulta que o paciente passe fio dental. Então aquela maloclusão causada por um simples apinhamento pode gerar inúmeros transtornos periodontais.
transtornos graves que podem gerar inclusive a perda do elemento dental. Além disso, nós podemos citar aqui também a questão da dicção do paciente. Às vezes, determinadas maloclusões promovem dificuldade em um paciente se expressar. A gente pode falar aqui, por exemplo, da interposição lingual, sim, onde o paciente, quando fala, ele fala 76, Mississippi. Isso é um transtorno oclusal, que às vezes o paciente não vai atrás do seu consultório apenas por questões estéticas, mas ele percebe que ele não está falando de forma legal. Então isso ele vai atrás de você para tentar solucionar. Além disso, existem hoje inúmeros estudos, Elton, que mostram que transtorno oclusal geram redução de desempenho físico, sim, geram redução de capacidade de concentração, capacidade emocional, porque, por exemplo, imagina uma pessoa que tem uma maloclusão, perdas dentárias, que impedem dela mastigar o alimento de forma satisfatória. A partir do momento que ela não consegue realizar essa mastigação, obviamente que a digestão dela e a absorção de nutrientes também vai estar comprometida. Então tudo isso vai gerar repercussões em todo o corpo humano, mas que repercussões essas que se iniciaram por uma maloclusão que ele tinha lá na cavidade bucal. E dificilmente o paciente vai te procurar no seu consultório para resolver este problema especificamente, porque ele não vê esse problema. E na verdade ele também nem sabe que esse problema existe. Como eu falei, o que leva na maioria das vezes o paciente a procurar o seu consultório é exatamente em busca de soluções estéticas. Mas como nós estamos conversando aqui, a ortodontia ela envolve múltiplas situações. Além disso, é importante a gente mencionar também que o próprio crescimento da face, o próprio crescimento das bases ósseas, maxila, mandíbula, está diretamente relacionado à oclusão desse paciente. Se nós tivermos um descompasso entre esse crescimento, a maxila ou a mandíbula crescendo mais do que deveria ou crescendo menos do que deveria, isso além de ter repercussão na mastigação, na oclusão, na dicção, na própria estética, tem todo aquele às vezes trauma social, onde o paciente, dependendo dessa desproporção, pode ganhar apelidos na escola, principalmente se for criança, e tudo isso vai interferir psicologicamente naquela criança, naquele adolescente. E nós sabemos que esses transtornos de base óssea são um pouco mais complexos de serem solucionados. Como ele falou lá no início, hoje o tratamento ortodôntico, ele requer a atuação conjunta de vários profissionais. Nesse caso especificamente, pode ser necessário uma cirurgia ortognática, aliada a um tratamento ortodôntico, de repente um atendimento psicológico, do fonoaudiólogo, enfim, a gente percebe aqui que o tratamento ortodôntico, ele tem múltiplas possibilidades, múltiplos objetivos, que com certeza absoluta nós sabemos que às vezes uma maloclusão pode gerar inúmeros outros transtornos, que às vezes o paciente tem desconhecimento, mas que quando ele vai ao nosso consultório, cabe a nós dentistas, cabe a nós ortodontistas, saber orientar e propor o tratamento de forma correta. Isso, outro grande exemplo também, Diego, você comentando na tua fala, eu lembrei também, são os atletas, né? Principalmente os atletas de alto nível. Se nós formos olhar as fotos antigas dos Ronaldos, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldinho Fenômeno, vocês vejam que eles têm problemas de oclusão. Os dentes, né, estão fora da posição, maxila e mandíbula não estão harmônicas. E vejam eles hoje, são atletas que já tiveram alto rendimento, hoje estão aposentados, lógico. Mas o seu pico, o seu alto nível de esportes, né, eles estavam com os dentes engrenados, eles estavam com a ortodontia, ela fez parte desse alto nível. Por quê? Porque influencia, como o professor Diego falou, na respiração, influencia na dicção, influencia na alimentação, em todas essas áreas. E lógico, quem é que não quer ter um sorriso bonito? Quem é que não quer ter um sorriso harmônico, né? Que hoje a indústria da beleza, ela induz muito a você, hoje nessa parte de todo mundo fazendo vídeos, live, redes sociais, hoje todo mundo quer estar bem, estar com uma aparência bonita, e a mídia ela vende isso pra gente, né? E a ortodontia ela veio para ajudar nesse sentido, mas como o professor bem falou e a gente também relatou no início, não é uma especialidade só que vai fazer com que você ganhe, conquiste esse aspecto, né? São vários fatores envolvidos e a ortodontia está incluída neles, né? Lembrando aqui, professor, também, muitas vezes quando nós iniciamos um tratamento ortodôntico, nós esquecemos da queixa principal do paciente, que é que o senhor mesmo comentou. Às vezes o paciente ele chega querendo, sei lá, professor, eu sou dentuço. Vamos dar um exemplo aqui bem básico, né? Ou seja, minha maxila está mais à frente
ou mais avançado que a minha mandíbula. Aí você inicia o tratamento ortodôntico, corrige a posição dos dentes, ele está engrenado numa posição bacana, só que você finaliza o tratamento e ele continua nessa posição, né? Então o que aconteceu? Provavelmente foi um planejamento que não foi adequado para aquele paciente. Então nós devemos o quê? Individualizar cada atendimento, cada procedimento do nosso paciente. Não é colocar o aparelho e deixar ele trabalhar lá. Você tem que ter um correto planejamento para ter uma excelente finalização no final. E outra coisa também acontece, às vezes o paciente ele só quer melhorar a posição daqueles dentes. Ah não, eu acho feio esses meus dentes, né? Então, e você já, como ortodontista, como cirurgião, você já vê vários problemas ali. Mas se aqueles problemas não vão ter uma inter-relação para piorar a qualidade de vida desse paciente, solucione somente a queixa principal dele. Inclusive nós temos aparelhos hoje super modernos, né, professor Diego? Não sei se o senhor já pesquisou também no assunto, mas os aparelhos que são tratamentos mais rápidos, mais confortáveis, mais estéticos, não precisam ter tanto tempo para corrigir toda essa sequência que nós conhecíamos como antigamente, tá certo? E com relação à resolução do problema e os benefícios, professor, o que o senhor acha do nosso paciente? Essa questão aí que você falou, professor, da queixa principal, isso é fundamental. Tanto do ponto de vista do tratamento ortodôntico, aí eu puxo um pouquinho a sardinha para o meu lado, a questão da segurança jurídica do seu atendimento. O paciente, quando ele vai ao seu consultório, pode ter certeza que ele vai lá porque ele tem uma queixa principal. Quando a gente fala queixa principal, não estamos querendo dizer que ele só tem aquele problema. Não, longe disso. A queixa principal é aquele motivo que realmente fez o paciente atrás de você. Se o paciente for atrás de você para corrigir o problema X, você precisa corrigir o problema X. Logicamente que ao longo desse tratamento, você vai corrigir vários outros transtornos que ele possua. Mas o que não pode é você corrigir tudo e esquecer da queixa principal dele. Porque por mais que seu tratamento tenha sido concluído de forma perfeita na visão oclusal, na visão ortodôntica, se você não conseguiu solucionar a queixa principal do seu paciente, para ele o tratamento está totalmente insatisfatório. Às vezes na ortodontia é comum o paciente chegar e realmente falar: não doutor, eu quero usar aparelho porque esse meu dente aqui da frente está torto. E a gente às vezes naquela correria esquece de anotar essa informação no prontuário. Outra informação crucial para vocês: lá no prontuário tem que estar escrita a queixa principal do paciente. Você não vai lembrar dessa informação ao longo do tratamento. E o dentista, por negligenciar esta informação, ele vai o quê? Ele vai tratar todo aquele caso, aí ele vai pensar durante o tratamento no torque que tem que dar no dente, na angulação, na mesialização, intercuspidação. E às vezes aquele pequeno apinhamento que ali na visão do dentista passa despercebido, ele não consegue enfatizar, não consegue deixar perfeitamente alinhado. E do ponto de vista oclusal, pode até estar super bem encaixado, mas se aquele pequeno apinhamento permanecer, o seu tratamento ortodôntico do ponto de vista oclusal está tudo de acordo, mas a queixa principal do seu paciente não foi atingida. Então, quando a gente fala que o tratamento ortodôntico tem que ser individualizado, é exatamente por causa disso. Não existe receita de bolo para tratamento ortodôntico. Cada paciente tem sua particularidade. E não se esqueça, além de você tratar toda a situação ortodôntica do paciente, corrigir todas aquelas desordens oclusais, é primordial que você consiga atender a queixa principal do seu paciente. Toda vez que o paciente for ao seu consultório, em toda consulta que ele for lá, consulte o prontuário para ver exatamente a queixa principal dele, porque ali é o foco do seu tratamento, é o principal. O resto é tudo secundário. Você vai corrigir? Claro que vai, mas jamais esqueçam da queixa principal do seu paciente. Sim, e com relação também à parte... Antigamente se imaginava que aparelho era coisa de adolescente, né, professor? Você via, geralmente eram os adolescentes que iam usar aparelho, aquelas linhas coloridas. E hoje não, nós sabemos que a parte emocional, como o senhor mesmo já relatou, ela é muito importante. Então muitas crianças, elas sofrem bullying na escola, né? Muitas crianças, elas sofrem bullying por ter os dentes tortos, por terem a mordida errada, por ter os ossos maxilares fora da posição harmônica que deveriam estar. E isso traz transtornos para a vida toda, né? Transtornos psicológicos, transtornos socioemocionais, socioafetivos. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Então podemos ver que não é só dentes, né, que nós trabalhamos. Nós trabalhamos também no emocional, no físico. E assim como a Organização Mundial da Saúde, ela tem aquela
aquela classificação, né? Saúde mental, física e emocional. E não só a ausência de doença, né? E é não... todo o contexto envolvido aí. Justamente, às vezes ele não tem uma doença pré-existente, mas ele tem uma parte que é afetada, que é o psicológico, né? Nós sabemos que nós somos movidos pelo emocional. Sim. Então a parte de criança, hoje, ela também é muito estudada e muito evoluída nesse sentido. Às vezes não são colaboradoras, às vezes os pais não ajudam, mas enfim, nós temos que fazer a nossa parte como profissional. Tanto na parte, professor Diego, que eu falo com os alunos, eu não quero ser ortodontista, mas você tem que ter a capacidade de indicar, de saber o momento certo de intervir naquele problema para que ele não agrave, para que ele não chegue um caso de ter que fazer uma cirurgia ortognática e você poderia ter feito algo antes para fugir. Não que a cirurgia ortognática seja ruim, mas é um tratamento mais complexo, mais dispendioso. Ela não é ruim, ela é péssima, galera. É horrível você ter uma cirurgia ortognática. Professor Conrado nos perdoe, né? Professor Conrado, nos desculpe, mas é péssimo, é horrível, é traumatizante, mas às vezes é necessário. E aí, essa questão que você falou é muito importante, de que realmente ninguém é obrigado a ser ortodontista, mas nós somos, acima de tudo, cirurgiões dentistas. Nós somos responsáveis pela saúde bucomaxilofacial do paciente. E isso que o professor Hélio falou é extremamente relevante pelo seguinte sentido. Nós temos, você sabe, na ortodontia, nós temos a ortodontia preventiva, a interceptativa e a corretiva. Claro que o ideal é você atuar no problema antes dele se perpetuar. Então, se você, dentista, atende uma criança, um adolescente, que ainda está em fase de crescimento, ainda está na fase de troca e de dentição e você consegue perceber que aquele paciente já tem uma maloclusão ou tem um forte indicativo de que ele terá uma maloclusão, você como dentista tem como intervir naquele processo antes que ele se agrave, exatamente para tentar o máximo possível impedir que aquela maloclusão se perpetue, que aquela desordem de crescimento maxilomandibular se perpetue e o paciente tenha que passar por uma cirurgia ortognática que, com exceção da cirurgia feita pelo Dr. Conrado, elas são péssimas, elas são horríveis, são muito traumatizantes. Então, se você percebe uma criança que tem ali dentição decídua, dentição mista, que ainda está em fase de crescimento e você sabe que existem meios para tentar reduzir aquele problema, por mais que você não seja ortodontista, mas você pode indicar essa criança para um ortodontista e explicar para os pais que aquilo é possível de ser minimizado, enfim. E aí, nesse caso, a criança pode até vir a ter algum transtorno oclusal quando ela for adulto, mas vai ser um transtorno muito menor do que seria se não tivéssemos intervido no momento correto. Sim, será um transtorno provavelmente mais leve que poderá ser corrigido com aparelhos fixos, ou com algum outro planejamento que o colega possa adotar para esse caso. Então vejam, gente, como realmente não só a ortodontia, mas a odontologia, vamos colocar a odontologia, ela interfere muito na qualidade de vida dos nossos pacientes, das pessoas mais próximas, de quem realmente precisa, Temos que sair dessa caixinha de que cirurgião dentista é só dente. Hoje nós temos que ter uma imagem geral, fazemos parte da área da saúde, nós fazemos parte da área estética, hoje está vindo com muita força também. Então, nós somos muito importantes para dar esse resultado para o nosso paciente, lógico, agregado às outras áreas também, que também tem a sua inter-relação, cada um na sua função. E por que não trabalharmos juntos, Temos que trabalhar juntos, porque o nosso paciente é quem almeja o resultado. O nosso paciente, nós trabalhamos para ele, para dar um resultado específico para ele, tá? Então, assim, queria agradecer, gente, pelo espaço aí.